Olá, grandes físicos! Sejam bem-vindos ao Projeto Conquistar da SEDUC do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física. Sou professor aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, o CEMIAM. E tenho um pedido para você. Por favor, segue a gente nas redes sociais. Coloca aí, @conquistar.seducan. Tira uma foto e marca aí também, #Conquistar22. E se quiser, pode ficar à vontade para me seguir nas minhas redes sociais. Coloca aí, @Prof. Marcos Kelvin. Espero que esteja tudo bem com vocês, para que nós possamos dar play no nosso episódio. Vamos lá? Episódio Física Ondulatória. Vamos ao nosso simulado? Então vamos aqui para a nossa questão número 1 na tela. Questão 1, Enem 2019. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a letra A, reflexão, letra B, difração, letra C, refração, letra D, dispersão ou letra E, polarização, pessoal. Então, a questão traz aí um fenômeno ondulatório, traz uma situação de um morcego. Qual será o nosso gabarito? Vamos conferir? Então, pessoal, o nosso gabarito, como vocês podem ver, é aí a letra A, reflexão. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a reflexão, pessoal. Muito bacana esse assunto que a questão trouxe aí, tá, gente? Os morcegos, e não só os morcegos, como, por exemplo, também os golfinhos, eles conseguem se localizar emitindo ondas sonoras. Essa onda sonora, ela vai, bate no obstáculo e volta. É por isso que a reflexão é o fenômeno que está sendo trabalhado nessas ondas. Uma vez que reflexão é o fato da onda bater e voltar. Dependendo do tempo que essa onda leva para voltar, se for muito demorado, quer dizer que o obstáculo está muito distante. Se for muito rápido, quer dizer que o obstáculo está mais próximo. Aí o morcego já consegue captar e ele sabe qual é a distância que o obstáculo está dele. Olha que bacana, olha que legal. Os golfinhos também acabam fazendo esse fenômeno, tá, pessoal? E aí, os seres humanos utilizaram também isso daí para fazer aquilo que nós chamamos de exame de ultrassonografia. Vocês viram no texto que são ondas ultrassônicas que os morcegos emitem. É por isso que o exame se chama ultrassonografia. E acontece do mesmo jeito que os morcegos fazem para se localizar. Bacana, né? Legal. Vamos agora ver o nosso gabarito comentado, então? Dá uma olhada. Existem alguns fenômenos ondulatórios, pessoal. Quais são esses fenômenos ondulatórios que existem? Refração, reflexão, difração, interferência e polarização, tá? Cada um deles pode ser explicado, resumidamente, da seguinte forma, reflexão é o fenômeno no qual a onda retorna ao meio de origem. Ela bate e volta, tá, pessoal? É como se fosse, por exemplo, você chutando uma bola. Quando você chuta uma bola na parede, o que acontece com a bola? Ela bate e o quê? Volta. Isso a gente chama de reflexão. E as ondas têm essa capacidade de refletir, tá? Quando você se olha no espelho, você está vendo uma reflexão, porque a luz também é uma onda eletromagnética. Aí ela bate e volta até os seus olhos. Legal? Bom, além da reflexão, nós temos também, olha só, nós temos a refração, tá, pessoal? A refração, ela acontece quando
A onda muda de meio, tá, pessoal? Quando a onda muda de meio, ela refratou, tá, gente? Então, por exemplo, tu já teve dentro de uma água, dentro de uma piscina, e aí tu escutou um som que estava lá fora, uma caixa de som que estava tocando lá fora, ou pessoas conversando lá fora da água? Se já aconteceu isso contigo, tu presenciou o fenômeno da refração. A onda sonora, ela saiu do ar e entrou na água. É parecido quando tu tá com uma pedra na água. A pedra, ela sai do ar e adentra no líquido, na água. Isso nós chamamos de refração. Legal? Vamos para os próximos fenômenos, olha aí. Além disso, nós temos a difração, que é a capacidade que a onda tem de contornar e passar por obstáculos. Além disso, nós temos a interferência, que é a soma de duas ondas, tá? É quando duas ondas aí se cruzam, duas ou mais. E polarização, que é a mudança na direção de vibração de uma onda, tá, pessoal? E aí, já que tu sabe todos os fenômenos, a gente vai explorar agora o que acontece com os animais. Alguns animais têm aquilo que nós chamamos de ecolocalização. O que é ecolocalização, professor? É o fato de eu emitir uma onda, esta onda bater em um obstáculo e retornar até o animal. Pessoal, dá uma olhada. Se a onda está indo no obstáculo, bate e volta, isso parece com qual dos fenômenos apresentados na explicação? Parece com o quê? Se você está pensando reflexão, acertou. Logo, o fenômeno da ecolocalização se baseia na reflexão de uma onda. Legal? Legal? Vamos continuar então nossa explicação. Olha só. Dessa forma, o animal consegue determinar onde estão esses obstáculos, tá? Graças aí ao fenômeno do quê? Da reflexão. Olha que fácil, professor. Meu Deus do céu. Olha só como é fácil isso, professor. Quer dizer que se ele está se localizando, ele está emitindo uma onda, ela está batendo e voltando. Reflexão. Não é muito fácil? E as questões vão cobrar exatamente esses fenômenos ondulatórios de você. Mas, além de saber por que essa está certa, vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. Bom, então a gente já sabe que a letra A está correta, porque é reflexão, né? Pois a onda sonora está sendo emitida e retornando para o emissor, ok? Mas a letra B está dizendo que é difração. Não, não é difração. Lembra o que é difração? É a capacidade de contornar um obstáculo. E a onda sonora não está contornando, ela está batendo e voltando. A letra C está falando que é refração, mas não pode ser refração, pois refração é quando ela muda de meio, tá? E mais uma vez, a onda, ultra-onda, né, ali a ultrassonografia que está sendo emitida, ela vai bater e voltar. A letra D também está incorreta porque ela fala que é dispersão. Pessoal, dispersão é o que acontece com a luz, por exemplo, quando ela separa as cores. Nós chamamos isso de arco-íris, tá, gente? Então aqui a questão trouxe algo diferente dos fenômenos que nós estudamos, mas não é por conta da dispersão, tá, pessoal? Vamos lá, continuando. Tá? Então a dispersão, ela quando é uma onda espalhada, quando a onda vai ser espalhada em várias direções, tá? E isso não justifica o fato, tá? Isso aqui não justifica, tá, pessoal? É muito importante que vocês tenham isso em mente, tá, gente? Nós chamamos isso de distratores. Muitas das vezes, o texto da questão está correto, mas ela não justifica aquilo que a questão quer. Então, toma cuidado com isso daí, tá? Às vezes o texto alternativo vai estar correto, mas não responde a pergunta do texto, tá bom? Vamos para a letra E, olha só. A letra E está dizendo que é polarização. Não, gente. Primeiro, polarização é mudar a direção. Primeiro é isso, polarização é mudar a direção. E segundo, onda sonora não pode ser polarizada. Onda sonora não pode ser polarizada, porque a onda sonora é longitudinal, tá, pessoal? Então, aí para vocês, uma discussão bastante detalhada das alternativas, porque o Enem cobra bastante isso de você, que você tenha em mente qual é a ordem da questão.
Qual é o objetivo da questão? O que ele quer saber? E aí, com base nisso, você vai utilizar os conteúdos da física para responder correto, tá, pessoal? A letra E traz polarização e tem duas maneiras de falar que ela está incorreta. Primeiro, porque a polarização é a mudança na direção da onda, e isso não acontece na ecolocalização. E segundo, porque a onda sonora não se polariza. Bacana? Se você não conhecia a ecolocalização e agora está sabendo, não esquece aí de deixar os seus comentários, tá, pessoal? Muito obrigado aqui pela atenção na primeira questão. Vamos para a segunda? Questão número 2. UEA, CIS 2019. Para estudar os fenômenos ondulatórios, um anteparo contendo um orifício foi instalado em uma cuba contendo água. A cuba possui um oscilador que, ao ser movimentado da esquerda para a direita e vice-versa, gera ondulações na água. A figura mostra a vista superior da cuba, estando destacadas em azul algumas cristas das ondas geradas pelo oscilador. Então aí você pode ver a imagem, tá? Aqui está o oscilador, tá, pessoal? Lembra que ele vai fazer esse movimento de ir para a direita e para a esquerda, vai movimentar, e aí vai criar essas ondas aqui, tá? Vai criar o banzeiro, né? Vai criar aqui várias ondinhas. Essas ondas vão bater nesse orifício aqui, olha só, aqui nesse orifício, e aí, do outro lado do orifício, vão surgir novas ondas, novos banzeiros, tá, pessoal? Que são esses aqui, tá? Novos banzeiros. E ele deu algumas características aqui, ó, da distância Dzão e distância Dzinho, tá, pessoal? O anteparo é essa parte amarela aqui, tá? Aí vamos responder, olha só. De acordo com a figura, as ondas, ao passarem pelo orifício, demonstram a ocorrência de... E aí tem alguns fenômenos. Letra A, reflexão e difração. Letra B, reflexão e interferência. Letra C, refração e difração. Letra D, refração e interferência. Letra E, interferência e difração. Então, pessoal, a gente consegue perceber aí nas alternativas que estão falando dos fenômenos ondulatórios que nós já comentamos aqui na aula número 1, né? Então, quais são os fenômenos e quais são as características desses fenômenos? Na figura, a gente percebe um fenômeno muito particular das ondas, tá, pessoal? Mas qual fenômeno é esse? Aliás, a questão está falando de dois fenômenos. Quais são os dois fenômenos que estão presentes ali naquela cuba de ondas, pessoal? Vamos para o nosso gabarito? Dá uma olhada. O nosso gabarito é letra C, pessoal. Refração e difração, tá, gente? Refração e difração. Como nós já comentamos aqui na nossa aula, esses fenômenos aí de refração e difração são, respectivamente, a mudança de meio, no caso da refração, e a capacidade de contornar obstáculos, que no caso é a difração. Reflexão, lembra o que é? Bate e volta, né? Polarizar, mudar a direção de vibração. E aí a gente tem reflexão, refração, difração, polarização e interferência, que é soma de duas ondas, quando ondas se cruzam, tá? Mas a questão está dizendo que resposta é só refração e difração. Você com certeza deve ter identificado a difração, que é a capacidade de contornar obstáculos. Mas por que refração, professor? Vamos ver o nosso gabarito comentado? Dá uma olhada. Como a gente já sabe, existem alguns fenômenos ondulatórios, né? A reflexão é o fenômeno no qual a onda retorna. A refração é quando a onda muda de meio. Já a difração é quando a onda consegue, contornar obstáculos. Professor, o que isso quer dizer com contornar obstáculos? Pensa só numa bola. Pensa numa bola. Aquela bola do Kiko, aquela bola enorme. Não a bola quadrada, tá? Aquela bola enorme do Kiko. Imagina agora que tu tem só uma frechinha, uma janela bem pequenininha. E aí tu joga aquela bola do Kiko naquela janela, naquela fresta. Será que aquela bola vai conseguir passar? Muito difícil, né, professor?
Porque a bola é muito maior do que o buraquinho que tem para passar. Porque a bola não é uma onda. A onda, por sua vez, ela tem capacidade de passar por buraquinhos, por brechas. Por exemplo, quando tem alguém conversando dentro de uma sala e a porta está um pouquinho aberta, você consegue escutar o que as pessoas estão falando lá dentro, não consegue? Por que isso? Porque a onda ela vai contornar as paredes e vai passar pelo buraquinho que está entre a porta e ali a parede. Legal? Então isso é difração, capacidade de contornar obstáculos. E isso a gente vê na questão. Quer ver? Vamos continuar, olha só. Então, a difração é essa capacidade de contornar obstáculos. Interferência é soma de duas ou mais ondas e polarização, mudança na vibração. Na figura, nós vemos que as ondas elas têm capacidade de passar por obstáculos, indicando que ela está o quê? Difratando. Mas a gente pode observar um outro detalhe. A distância entre cada onda diminui, indicando uma mudança no seu comprimento de onda. É mesmo, professor? É mesmo. Dá uma olhada na figura, olha só. A gente percebe que essa onda aqui é enorme, ó. Essa linha aqui preta, ela é uma onda. E ela é muito maior do que esse buraquinho aqui, ó. Deu para perceber? No entanto, ela vai conseguir passar por esse obstáculo. Ela vai contornar aqui as paredes, ela vai contornar as paredes e vai conseguir passar pelo obstáculo. Tá aqui ela do outro lado, ó. As ondas então passaram para o outro lado. Isso chama-se o quê? Difração, pessoal. Então ela está difratando, tá, turma? Ok, beleza, difratou. Isso eu entendi, professor. Agora, por que ela está diminuindo o comprimento de onda? Dá uma olhada aqui nessa informação, ó. A distância D é menor. Se eu pegar uma régua e medir uma distância daqui até aqui, por exemplo, ó, se eu medir uma distância daqui até aqui, eu vou perceber que essa distância é menor do que essa distância daqui até aqui. Ou seja, diminuiu a distância entre cada frente de onda, diminuiu a distância entre cada pico. E essa distância é representada pelo comprimento de onda, tá, pessoal? E olha só, se o comprimento de onda está mudando, gente, se o comprimento de onda está mudando, é porque provavelmente essa onda está mudando de meio. Professor, como é que o senhor sabe que ela está mudando de meio? É porque essa cuba nessa região aí na figura, dá uma olhada na figura aí, olha só. Essa cuba nessa região da figura aqui, ela é um pouco mais rasa, tá? Ela é um pouco mais rasa. Essa parte aqui é um pouco mais rasa. Como é que o senhor sabe que é um pouco mais raso? Não dá nem para perceber isso? Óbvio que não dá para perceber, porque a visão, ela é uma visão o quê? De cima. Então imagina aqui comigo, olha só, imagina aqui comigo, que tu tá olhando aqui para tua mão, ó. Tu tá olhando de cima. Se tu tá olhando de cima, tu não consegue ver a profundidade. É como se tu olhasse só a palma da minha mão. Tu não sabe da profundidade, tá bom? E aí, ele trouxe esse problema para ti. Ele não te mostrou a profundidade, mas na resolução a gente vai indicar que sim, há uma profundidade diferente. E isso justifica o fato dos comprimentos de onda serem menores. Por isso eu posso afirmar que ela está refratando. Olha, pessoal, fico todo arrepiado com esse tipo de resolução, hein? Muito bacana, né? O aluno que pensa em tudo isso, ele já entendeu cada um dos fenômenos das ondas, tá, pessoal? Vamos continuar a explicação? Olha só. Então, a gente pode observar na figura que a onda na cuba de água tem a capacidade de passar por um orifício, né? Passar por obstáculos, isso é a difração. E outro ponto que a gente pode observar é que o comprimento de onda dela diminuiu, tá? Então, se ela diminuiu, é porque ela está mudando de região, tá? Ela está indo para uma região diferente. E mudar de região, a gente já sabe que é a refração, tá, pessoal? Então, tudo isso vai fazer nós entendermos por que as outras estão incorretas. Obviamente, reflexão não é o fenômeno trabalhado, porque reflexão é quando bate e volta, né? A letra B também não pode ser a nossa alternativa correta, porque traz reflexão, e a gente já viu que reflexão é bater e voltar.
Não pode ser interferência, porque interferência tinha que ser duas ondas somadas, né? E eu não tenho duas ondas passando uma por cima da outra. A letra C é a nossa correta. Agora, a letra D traz refração, tá ok, correto? Mas traz interferência. E interferência é soma de ondas, não é o que está acontecendo. A letra E até traz difração, mas a primeira, ela diz que é interferência e por isso também não pode ser a nossa questão correta. Então aí, a gente viu que a nossa questão correta é a letra C, de com certeza eu nunca mais vou errar uma questão dessa de ondas, né, professor? Muito bem, então, pessoal. Vamos aqui para a nossa terceira questão? Vamos lá. Questão número 3. O EA CIS 2017. De acordo com as características das ondas sonoras, é correto afirmar que o som pode, letra A, ser polarizado. Letra B, se propagar no vácuo. Letra C, ter velocidade constante. Letra D, se propagar unidimensionalmente. Ou letra E, ser uma exemplificação de ondas transversais, pessoal. Então, a questão número 3 aí traz características do som e ele quer que você saiba a definição de som para responder. Qual é a questão, qual é a alternativa que você acha que é correta? Letra A, B, C, D ou E? Já pensou? Já marcou? Vamos ver se você acertou? Vamos para o nosso gabarito? Dá uma olhada aí. Letra C é a nossa resposta. Se você falou C, né? Se você pensou letra C, então acertou. É correto afirmar que o som pode ter velocidade constante, tá, pessoal? Agora, por que, professor, que essa é a nossa alternativa correta, turma? A gente precisa entender o que é o som. E o som, primeiro que ele é uma onda, tá? É muito importante que nós saibamos o que é o som, pois ele está presente em diversas situações do nosso dia a dia. E, professor, o que de fato é o som? O som é uma movimentação das moléculas de um meio, moléculas de ar. Agora, esse ar que está aí ao redor de você, que você não está vendo, que está entre a sua tela e você, né? Esse ar aí é cheio de átomos, cheio de moléculas. E essas moléculas estão em constante movimento. O som, ele é a movimentação dessas moléculas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é necessário que haja moléculas para que o som se propague, para que o som se crie. Vamos ver aqui a explicação do que é o som? Dá uma olhada aí no gabarito comentado, olha só. O som, ele é formado por regiões alternadas de compressão e rarefação das moléculas de ar, tá? E tem as seguintes características. Primeiro, ele é uma onda mecânica. Professor, por que ele é uma onda mecânica, professor? O som é uma onda mecânica porque ele necessita de uma elasticidade para voltar à sua situação original. É como se tu pegasse um elástico, puxasse e soltasse. O que vai acontecer com o elástico? Ele vai voltar, não é? As moléculas é a mesma coisa. Quando eu perturbo as moléculas do meio, elas se movimentam, mas depois elas voltam para a sua posição original. Essa movimentação é o som. E essa movimentação vai se propagando, como se fosse o efeito dominó, até o nosso ouvido. E uma característica muito forte das ondas mecânicas é que elas necessitam de um meio material. Logo, elas não podem se propagar no vácuo. E aí já começa a explicar por que a nossa resposta é a letra C. Vamos continuar? Olha só. Então, a gente viu, por exemplo, que ela é uma onda mecânica, pois necessita de um meio material para se propagar, beleza? Então ela não pode se propagar no vácuo. Perfeito, ok, entendi, professor. Ela também é uma onda longitudinal, professor, longitudinal, pois a direção de vibração é a mesma da direção de propagação da onda. Pelo amor de Deus, professor, o que é isso? Sabe quando tu pega uma corda? Imagina agora que tu pegou uma corda. Então, para esse vídeo e pega uma corda agora aí. Já? Então, olha só. Agora tu pega essa corda e começa a balançar. Tu vai perceber que toda vez que tu fizer um balançado desse aqui, essa perturbação vai se propagar. Tu vai balançar ela numa direção vertical
E a propagação vai ser ao longo da corda, na horizontal, tá? Então, ela vai vibrar numa direção e se propagar na direção perpendicular. E isso indica uma onda transversal. A onda sonora não é assim. Tu vibra ela numa direção e aí essa vibração ela se propaga na mesma direção. E isso indica uma onda longitudinal. E sabe o que é legal? Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Vamos lá continuar? Então, olha só. Como ela é uma onda longitudinal, ela não pode ser polarizada, pois somente ondas transversais é que podem ser aí polarizadas, tá? Ondas longitudinais, não. Outra característica dela é que a onda sonora, o som, ele é tridimensional. Ou seja, se eu falo aqui com vocês, se vocês agora ligarem a caixa de som aí no máximo, todas as pessoas ao redor dessa caixa, ou acima ou abaixo dela, vão escutar. Porque o som ele se propaga nas 3 direções, tá? Então ele é tridimensional e não unidimensional, como uma das alternativas falava, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar, olha só. Ele sempre vai ser tridimensional, não se propagando em apenas uma ou 2 direções, tá? Ou seja, ele não pode ser unidimensional, nem pode ser bidimensional. A velocidade dessa onda, ela é constante, tá, pessoal? Sempre a velocidade do som é constante, sendo maior em meios sólidos do que em meios fluidos, tá? E isso é muito bacana de entender, porque, por exemplo, em alguns filmes antigos de Velho Oeste, de Faroeste, o personagem ele colocava o ouvido no trilho do trem. Sabe por quê? Porque ele escutava o som do trem chegando. E o som no trilho é muito mais rápido do que o som no ar. Então ele escutava primeiro pelo trilho. Que bacana, né? Muito, muito interessante. Mas em cada meio, o som tem uma velocidade constante. No ar, uma velocidade constante. No ferro, uma outra velocidade constante. Deu para entender? Beleza, então, pessoal. Vamos continuar, olha só. Então a gente acaba percebendo que não só a letra C é correta, mas que a letra A está incorreta, porque ela está dizendo que o som pode ser polarizado. E o som não pode ser polarizado. Por quê? Porque é uma onda longitudinal. E só ondas transversais é que podem ser polarizadas. A letra B também está incorreta, porque ela fala que o som pode se propagar, e olha só onde? No vácuo. Ele não pode se propagar no vácuo, porque é uma onda mecânica, tá? E ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Só tem um tipo de onda que se propaga no vácuo, que é a onda eletromagnética, tá, pessoal? A letra C é a nossa resposta, porque diz que é velocidade constante, e de fato o som pode ter velocidade constante. Pode mudar? Pode mudar, mas também pode ser constante, tá, pessoal? Ele não está dizendo que sempre vai ser constante, ele está dizendo que pode ser constante. A letra D também está incorreta, porque está falando que ele pode se propagar unidimensionalmente. E ele não é unidimensional. Ele é o quê? Ele é o quê? Fala aí para mim que eu escuto. É o quê? Tridimensional. Muito bem. E a letra E, por sua vez, está dizendo que é uma exemplificação de onda transversal. Não, né, pessoal? Não, a gente acabou de ver que, inclusive, ele não pode ser polarizado, pois é um exemplo de onda longitudinal, tá, turma? Bacana? Então, tivemos aí as nossas 3 questões e agora vamos para as nossas considerações finais, turma. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado ao Projeto Conquistar pelo convite. Mas eu quero convidar vocês aí para tirar uma foto aqui com o professor Kelvin. Olha só, vamos tirar aqui uma foto? Vamos tirar aqui uma selfie? Deixa eu trazer aqui, ó. Faz a pose, faz o K de Kelvin. Vamos lá? 3, 2, 1. Legal, legal, pessoal.
muito bacana, muito legal. Não deixe de seguir aí o Projeto Conquistar nas redes sociais, @conquistar.seducam. Também marque aí, ó, #conquistar22. E, por favor, segue o professor Kelvin, @prof. Marcos Kelvin, que eu vou te dar mais dicas de física, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!